Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, no nosso Papo de Especialistas, nós vamos falar com o professor Fábio Dominski. Ele que é professor da Universidade do Estado de Santa Catarina e também professor adjunto da Faculdade Univille. É Universidade Univille, né, Fábio? Ei, Isso. Fábio! Oi, Carlinha, tudo ótimo? Então, primeiro, obrigado pelo convite e estou bem feliz de estar aqui contigo, né? Porque a Carlinha não falou, mas, pô, ela foi minha orientadora, né? Durante minha graduação ali toda, né? Então, a gente esteve no mesmo grupo de pesquisa e ela fez realmente um papel também de orientadora, né? Dentro do nosso grupo de pesquisa que a gente tinha também um orientador em comum e aí a gente fez várias pesquisas juntos e eu estou bem feliz de estar aqui contribuindo de alguma maneira com uma pessoa que é bem especial para mim, assim. Então, show de bola. Eu sou o professor Fábio Dominski, tenho feito algumas pesquisas aí, algumas delas a gente vai fazer hoje, né? E uma das minhas preocupações mais atuais tem sido a divulgação científica, né? Então, a gente vai conversar hoje baseado em ciência, baseado, né, de uma maneira que a ciência tenha base para sustentar a nossa prática profissional, né? Então, minha preocupação tem sido essa ultimamente. Fábio, eu que estou muito feliz de você estar aqui comigo e ter aceitado o meu convite, viu? O que me motivou, além da nossa amizade, né? O que me motivou a trazer você para falar um pouco para os meus seguidores, para os teus, para quem começar a seguir a gente, porque isso vai ficar gravado aí, né? Sim. É, é o fato dos teus estudos estarem tão atuais atualmente, né? Hoje, na realidade que hoje a gente está vivendo. Então, você tem dois artigos principais, assim, que me motivaram a te convidar para a gente ter essa conversa hoje. Um deles é a questão do risco, né? Que a gente tem hoje em dia de ir para uma academia. Então, para quem não sabe, o Fábio tem um estudo bem relevante e que acabou sendo muito atual, né? Quando Poxa, porque foi logo no boom aí da pandemia, né, Fábio? sim. E então ele está relacionado ao risco de infecção que as pessoas, né, é, é, vêm a ter dentro de uma academia. Então, esse é um dos estudos que eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente. E um outro estudo, que na verdade é um editorial, né, que vocês Isso. fizeram, foi sobre essa questão das necessidades humanas em tempos de coronavírus, né? Que a gente sabe que as pessoas estão aí, estão em casa, algumas pessoas estão apresentando quadros absurdos de depressão, né? Uhum. Principalmente pessoas que moram sozinhas, né? E aí vem uma preocupação por causa desse isolamento social, né? Que a gente está sendo obrigado, né? Não sei nem se é obrigado a palavra, mas que a gente está sendo Orientados a ficar em casa, orientados isolado. a ficar em casa, exato. Então, esses dois estudos, Fábio, eu gostaria que você esmiuçasse ele um pouquinho, resumisse um pouquinho para a gente, colocasse um pouquinho aí da tua opinião, tá bom? Ótimo. Então, Carlinha, o mais recente foi um artigo que é um artigo editorial numa revista de Psicologia da Saúde, né, que eu e o professor Tiago Matias, né, o Tiagão, que fez até uma live muito boa contigo aí no sábado, que eu assisti parte dela e realmente vale a pena, né, ouvir dois profissionais tão bons, né, discutindo ali. E aí surgiu essa ideia de a gente colocar o papel do exercício, né, no bem-estar, na saúde, principalmente mental das pessoas, a partir de um programa na rádio que eu gravei com o Tiagão, que eu até aproveito para divulgar, né, eu tenho um podcast e um programa na rádio universitária na UDESC Joinville que se chama Exercício Físico e Ciência. Então, quem puder acessar, quem quiser, tiver interesse de acessar, no Spotify, no Deezer, está nas principais plataformas de podcast. E aí a gente apresenta 2 vezes por semana. Aí nisso eu convidei ele para falar sobre o papel do exercício na saúde mental, principalmente ali no início da pandemia, no início da quarentena ali, onde acho que foi em março, se não me engano, essa gravação desse programa. E aí o Thiago lá falou justamente desse importante papel que faz o exercício físico, seja distraindo as pessoas de pensamentos negativos em casa, né, ter aquele momento de prazer e aí a liberação de neurotransmissores. E aí a gente trouxe isso para um texto. Fizemos um texto ali, basicamente falando do papel do exercício, né,
né? Além desses efeitos imediatos, né? Aumentando a percepção de competência, aumentando de alguma maneira a afiliação entre as pessoas, né? A gente lista ali uma série de benefícios do exercício físico, da atividade física em geral, e aí mandamos para essa revista. O editor gostou do nosso trabalho, né? E aí ele sugeriu alguns pontos para a gente melhorar. E aí ele deu também um embasamento, ele acabou entrando como coautor nesse artigo, que é o David Marks, o editor da própria revista. E aí ele colocou uma base teórica muito forte, né? Que ele coloca ali essas necessidades humanas, né? E basicamente durante a quarentena a gente tem as nossas necessidades imediatas fisiológicas, né? Que aí tem a ver até com no começo da pandemia lá, as pessoas irem ao mercado comprar uma quantidade excessiva de papel higiênico, né? Comprarem, estocarem comida, essa necessidade, esse medo, né? Que as pessoas, nós temos, né? De ficar sem comida suficiente, de não ter comida para a família, enfim, né? A gente tem Passar esse medo. fome, né? É uma necessidade de proteção, né? Que já é o segundo nível ali das necessidades que a gente coloca através de uma pirâmide até. A gente tem essa necessidade de proteger nós mesmos e a nossa família. Aí também tem a necessidade de afiliação, então isso a gente supre, embora de uma maneira limitada, né? Com essas videochamadas, a gente mantém contato, a gente vê a pessoa através rapidamente de vídeos, né? Apesar de não ser a mesma coisa, e a necessidade de status e autoestima. Então a gente tem basicamente essas 4 necessidades humanas aí que o exercício pode muito bem ter um papel importante e atuante, né, para fazer as pessoas, de certo modo, ficarem melhor, né, durante a quarentena. A gente explora, então, primeiro essas necessidades psicológicas, essas necessidades humanas, e aí vem com um grande resumo da literatura atual sobre o papel da atividade física. Então, a gente coloca lá primeiro: a atividade física promove a liberação de neurotransmissores, como a dopamina, a endorfina, que faz com que a gente sinta aquele bem-estar, né? Eu até sempre pratico exercício todo dia, e realmente, né? Às vezes a gente está num dia ruim, a aplicação prática disso é facilmente vista, né? É muito melhor o dia depois do exercício físico do que antes, né? Que vinha tendo aquele dia, né? E os alunos que estão assistindo isso com certeza vão concordar com isso. Eu até deixo o exercício para a noite, mas acho que agora eu deveria adaptar, fazer antes, fazer num horário. A gente tem essas vantagens de fazer exercício em casa e devemos aproveitar, né? Eu acho que é um melhor momento para isso, dar uma prioridade para isso, né? Para nossa saúde. Fábio, você acabou de tocar num ponto muito interessante, né? Que é um dos principais benefícios, vamos dizer assim, né? De se treinar em casa. Porque tu não tem hora. Você treina a hora que dá, né? Se você quiser levantar, tomar o seu café da manhã, dar um tempinho, nem tirar o pijama. Você pode treinar de pijama, é uma roupa confortável. Claro, e treina, que a gente escreveu isso, inclusive, né? Treina a modalidade que você quer, no horário que você quer, na intensidade que tu quer. Então, esses benefícios, eu acho que para quem tem certa dificuldade, tinha dificuldade em sair de casa, em achar tempo, hoje é possível, né? Até porque eu saio daqui da minha sala, vou para outra sala, faço exercício, termino, eu já estou pronto para fazer outra coisa. É muito rápido, né? Então, o tempo realmente nunca foi, muito menos agora, é desculpa para pessoas não fazerem atividade física. Exato, exato. Até porque a gente sabe, né, Fábio? A gente estudou isso muito lá no laboratório, que a falta de tempo geralmente ela é uma desculpa, né? Que ela dá uma camuflada aí na preguiça, né? Na preguiça e na falta de prioridade, né? Porque se a pessoa realmente quer, ela consegue fazer, né? Ela consegue inserir, né? Sim. Fábio, e outro ponto, né? Bem importante, então. Aí veio essa questão que a gente já sabe, né? Dos efeitos do exercício e tal. E aí vocês fizeram esse editorial muito bacana, muito atual. E vamos falar um pouquinho agora, Fábio. Agora foram liberadas as academias, né? No caso aqui em Santa Catarina, tal.
que já se tem aí de novidade sobre, né, os riscos aí Uhum. de infecção dentro da academia? E a gente estava conversando nós dois esses dias, né? Eu batendo um papo ali informal, e você comentou comigo de um estudo coreano, Isso falando aí. ali sobre, acho que é coreano, né? Que Isso você aí, foi lá na falou. Coreia. Isso. Então, Uhum. fala aí um pouquinho pra gente. Boa, boa. Então, só para encerrar ali a nossa discussão, no final do nosso artigo a gente coloca assim, né, que o exercício físico é tão importante quanto deveria ser estimulado, né, tanto quanto o próprio isolamento social. E aí a gente coloca, claro, a importância de, naquele momento, talvez ainda hoje, fazer exercício em casa, né? O que que essas novas evidências nos trazem? E até umas evidências que a gente produziu lá no nosso grupo de pesquisa, a Carlinha, inclusive, é a autora do nosso artigo ali junto, né, com o risco de infecção, ela coletou aqueles dados, tem uma participação bem importante ali, até para eu seguir nessa linha de pesquisa. Mas hoje a gente, aplicado ao coronavírus, a gente teve um estudo desenvolvido lá na Coreia do Sul, né, em que os autores verificaram, foram 112 novos casos, novas infecções, né, por coronavírus, em ambientes de exercício, academias, né? Durante aulas de dança fitness, né? Ele não escreve especificamente qual foi o tipo de dança, se foi zumba, se foi outra, né? Até desconheço, mas ele não cita no artigo. E Acho aí que é ele mais o conseguiu fato de comprovar ser. Acho que, desculpa, Fábio. É só isso. mais o fato de ser coletivo, eu acho, né? Isso, é isso que ele se dedica lá no artigo, a discutir essa questão de aulas em grupo, aulas de alta intensidade, né, e com uma concentração de pessoas muito grande num ambiente fechado. Né? Uhum. Então, se a gente falar de risco de infecção, a gente tem que levar alguns fatores em consideração. Né? Um deles é a questão do ambiente indoor, né, o ambiente interno, o ambiente fechado, como queiram chamar. Ele apresenta realmente muito mais risco de infecção do que um ambiente aberto ou outdoor. Né? Isso é bem claro, é até tranquilo de entender isso, né? Até sobre a influência do vento, o ambiente externo, ele ajuda um pouco nisso, a limpar o ar, a circular. Outro fator, aí se a gente for analisar o ambiente interno, a gente tem que levar os fatores de concentração de pessoas, do tipo de ventilação, né? Então, o ar-condicionado, nos nossos artigos a gente já verificou que o ar-condicionado do tipo split, ele muitas vezes não promove a renovação do ar, né? Ele fica recirculando aquele ar, e aí se o ar estiver contaminado, né, ele fica problemático, né? Principalmente em academias, né, que tem esse sistema de ventilação, né? Diferente do sistema de ventilação central, que aí muitas vezes, né, por exemplo, em shoppings já tem, e aí pode ser que tenha uma renovação daquele ar. O grande problema daquele artigo ali, que os pesquisadores lá na Coreia do Sul viram, é que houve um curso de capacitação dos professores de dança, em que inicialmente aí ocorrer a propagação do vírus, e aí os professores provavelmente transmitiram para os seus alunos, e aí teve essas 112 infecções em 24 dias. Tá? Uma média de 9 infecções por dia. Daí eles até estimaram, eu vi uma estimativa para o Brasil, né? Poxa, as academias permaneceram, acho que só 3 semanas fechadas, eu acho. Né? Naquele Aham. primeiro período da quarentena, e depois reabriram com medidas, né? Como estão hoje. Pelo menos aqui em Santa Catarina, né? Sim. Se houvesse, a gente tem 30 mil academias no Brasil, né? Então, se fossem 9 pessoas por dia, a gente chegaria a 350 mil infecções, né, nesse período mesmo que foi analisado. Aham. Então, poxa, um número muito grande de infecções e realmente as academias têm que tomar muito cuidado, porque é um ambiente que apresenta um potencial de risco de infecção grande, eu Muito considero. alto, né? É. Aham. Outro detalhe que é importante é que durante o exercício físico a gente tem, né, devido à intensidade, ventilação nossa é aumentada, né, a gente então a troca, nossa troca gasosa é muito Nervosa. maior, né, a gente está Uhum. ali jogando muito mais CO2 para fora, né, então a recomendação é evitar ficar no fluxo de ar das pessoas, né, uma aplicação prática, e se você for para academia, pensar nisso, né, já respeitando que pelo menos 1,5 m, quando a gente está parado, né, em exercício vai ser muito maior a necessidade de distância, Aham. mas tem esses problemas aí, porque a gente está numa ventilação maior, a gente
leva os poluentes para uma parte mais profunda do nosso sistema respiratório, né? Porque até porque a gente respira até certo momento pelo nariz, né? Depois a demanda de oxigênio é maior, a gente respira só pela boca. Isso faz com que a gente inale o ar através da boca e não mais pelo nariz, que não tem mais os mecanismos nasais de filtragem. Muitas partículas maiores ficariam no nariz, e aí pela boca elas entram e podem penetrar na parte mais profunda do sistema respiratório, aí mais perigoso para a nossa saúde. Então, o exercício, ele potencializa um pouquinho o efeito da poluição, em ambientes, claro, altamente poluídos. Perfeito, Fábio, perfeito. Lá no início, né? Lá no início da quarentena e tal, quando as academias fecharam, né? E tal, a gente teve uma fase aí em que os nossos alunos, né, Fábio? Eu posso me incluir, porque eu também fui professora universitária, os nossos alunos, ex-alunos, e em academia começaram a se desesperar. E eu tive vários alunos que vieram conversar comigo e falaram assim, prof, e agora? O que que a gente faz? Né? Eu falei, olha, pessoal, vai estudar e se reinventa. Né? Vai estudar e se reinventa. E aí surgiu também uma petição, não sei se você, óbvio que você deve ter ficado por dentro, né? Para reabrir, né? Solicitando para o governador tal, para reabrir as academias, porque era assim uma, um serviço, né? De atenção primária. Isso, agora até foi reconhecida com a lei ali, que é uma atividade essencial, né? Mas eu até entendo que, em parte, isso foi pressão, né, do setor empresarial, do privado, que precisa, né, funcionar, voltar para girar a economia. E aí teve essa lei aí que a atividade física, não o funcionamento das academias, né, mas a atividade física é uma atividade essencial, né, em Santa Catarina, que já foi reconhecido, ok. A reabertura das academias eu já vejo de um outro jeito, né, que nem o Tiagão falou, assim, a gente não atesta contra as atividades em academia, mas no momento a gente tem que entender que o risco não é que vão superar os benefícios do exercício, da atividade. Eu acho que longe disso, mas precisam ter grandes cuidados, né, nesse ambiente de academia. Fábio, então vamos lá, só para o pessoal entender, o pessoal que está em casa, assim, vamos fazer um objetivo assim. Quais os cuidados, então? Vamos lá. Você já falou, né? Já tem uma lista de cuidados aí disponível, né? Nas academias. Mas esses dias eu até vi aí que tem um questionário. Você viu aquele questionário? Tem um questionário. Quer falar um pouquinho sobre ele? Então, é uma boa, uma boa. A gente tem, por exemplo, os cuidados seriam relacionados à higiene, ao distanciamento social e ao próprio ambiente, né? E aí tem esse quarto que pode ser também utilizado de uma maneira bem barata, que é um questionário para triagem de sintomas dos praticantes, né? Então, basicamente, quando a gente vai no mercado hoje, eles medem a febre, né? Que talvez não seja a melhor medida, eu acho que, né, não é, porque a gente é assintomático, muitas vezes não vai apresentar febre e vai entrar lá, enfim. Na academia, a gente faria um questionário que é bem rápido, e aí isso pode ser aplicado diariamente, sem custo, perguntando para o aluno ali algumas questões relacionadas aos sintomas da própria Covid. É um questionário já criado, desenvolvido, foi publicado aí acho que na Frontiers in Public Health, acho que foi nesse periódico. Então, é uma medida fácil e rápida para ser feita, né? E as outras medidas aí estão relacionadas à higiene, aquelas que a gente já conhece, já está bastante batido de falar, né? A máscara é necessária, não tem como, né? Vai ter que usar durante o exercício, enfim, às vezes é incômoda, mas tem que usar, né? E o distanciamento social. Muitas vezes no ambiente outdoor, eu tenho alguns estudos que mostram a necessidade de uma distância maior, de não ficar atrás seja ciclismo, seja corrida, não ficar atrás do colega, né? Ter uma diagonal, de repente, esse tipo de coisa. Né? E aí, em relação ao ambiente, que aí é o que a gente estuda, é aumentar a ventilação natural. Né? Esse é um ponto crucial. Se você entrar na academia e ver que está tudo fechado com o ar-condicionado split ligado, não está legal. Não fique ali, então, né? Ainda mais em tempos
dos números aumentando ainda no Brasil. Assim, eu não sugeriria ficar ali e sugerir, né, pô, é uma medida tão fácil que é abrir portas e janelas, né? Muitas vezes dá para deixar ligado o sistema de ventilação, ar-condicionado, mas manter as portas e janelas abertas, o máximo, né? O mais arejado possível, ter renovação daquele ar. Então, Perfeito, perfeito, Fábio, é isso aí mesmo. E outra coisa que eu queria conversar contigo, tu tocou na questão da máscara, né? Tá saindo bastante coisa aí, bastante análise agora, vários estudos falando o seguinte, né? Que a máscara ela diminui muito o desempenho nas atividades, né? Óbvio, né? A pessoa se sente incomodada, como você mesmo falou, uhum. falta ar, né? Mas realmente, né, Fábio, é um recurso que tem que usar, não adianta. E quem E não olha que quiser engraçado, usar. né? Que Oi? no começo da pandemia a gente era orientado a não usar máscara, só quem fosse infectado, né? Então as coisas mudam, a ciência evolui. Saiu um artigo, acho que foi na Lancet, no começo da semana, dos modos de prevenção, e a máscara está lá, sem dúvida. Né? Então o isolamento ainda é muito importante, mas a máscara, e aí durante o exercício, também tem que ter. Tem que ter. Pode ser que vá ter durante pelo menos o resto do ano, eu imagino, né? Enquanto não tiver vacina, a gente tem que usar. E aí acho que vai acostumando, na verdade. Apesar de um decréscimo, de um incômodo, decréscimo de desempenho, eu acho que é uma questão de a gente se habituar a utilizar, né? E eu acho que é Eu bem tenho uma possível, aluna, assim. eu tenho uma aluna que ela é dentista, e aí ela fala assim: Meu Deus, eu não sei por que que as pessoas não se acostumam a usar máscara. Eu Ela todo dia, né? não consigo ficar sem, ela fala. Sim. É só uma questão de hábito. É como o óculos de sol. Bom, Aí eu falei para ela, olha, bom se fosse com o mas, óculos de sol, né? Na verdade, não é como o óculos de sol, porque ele inibe, né? A máscara, ela te sufoca de certo modo, mas é óbvio. Tudo é adaptável. O ser humano se adapta, e assim, né? né, o que os estudos têm mostrado é que a transmissão desse vírus tem cada vez mais evidência de que ele é transmitido pelo ar. Então, no começo, a gente só tinha o entendimento de que seria através de um espirro, né, de pessoa para pessoa, ali diretamente, e de superfícies contaminadas, né? Então, cada vez mais a gente tem lá evidências que mostram que o vírus permanece no ar, tem estudos em hospitais, em outros ambientes já, né? Então, é muito fácil de pegar, pode pegar pelos olhos, inclusive. Né? Então, a máscara é um jeito de proteger em parte disso. Né? Então, é por isso que as medidas ali do ambiente da academia, do estúdio, a gente até vai falar ali de ambientes com menor número de pessoas, tem uma vantagem um pouquinho, né? Mas é por isso que a gente está sempre pegando no ambiente. Você abrir, você arejar, você não deixar aquele ambiente viciado, né? Uhum. Tá? Então, já que eu toquei no assunto, é bem importante falar que lá naquele estudo coreano, em estúdios de yoga, foi, né, em ambientes com até 5 pessoas de professor, não teve O índice uma muito grande. disseminação, uma contaminação do vírus. Né? Então, nenhuma daquelas praticantes de yoga se contaminou. Né? Eles colocam duas possibilidades, né? O ambiente é menor e também a intensidade dos exercícios for menor para eles, né? Não que a gente até questionou isso, né? Que uma yoga, um pilates pode ser muito intenso, né? Depende do professor, depende do nível dos alunos, né? Então, e ele pode realmente também trazer uma troca gasosa muito grande ali, aumentar a ventilação dos praticantes. Não é porque não é um exercício de alta intensidade que não vai acontecer isso. O yoga, o pilates também pode chegar a isso. Né? Então, ambientes menores, ambientes mais controlados. Eu vejo que hoje, a Carlinha pode poder dizer melhor que eu, pode ser uma tendência essa na orientação dos exercícios. Pode ser que aquelas academias lotadas não vinguem mais, não seja mais o cenário para a gente trabalhar, para os alunos fazerem atividade física. Pode ser um ambiente menor, mais controlado, pequenos estúdios. Aí vem as aulas à distância, e aí vem um novo campo, na verdade, né? É, exatamente. A gente está tendo que se reinventar, né, Fábio? Mas você sabe que eu tô amando esse processo. Óbvio, não tô amando o vírus, né? Mas eu tô Sim. amando, eu tô amando esse processo de reinvenção que a nossa área está tendo que passar. Porque não Uhum. faz muito tempo que a gente foi reconhecido como área de saúde. É.
né? Os profissionais de educação física, né? A educação física em si. E agora, a gente, olha só, a gente já conseguiu ser reconhecido como atenção primária na saúde, né? Pô, isso é muito legal. Já E hoje até é, o Paulo Gentil ali, ele escreveu um texto interessante sobre aulas online e a nova carreira da educação física, né? Então, essa necessidade de ver o lado positivo da coisa mesmo. Então, né, a gente não vai dispensar o presencial de jeito nenhum, né? A gente vai estar ligado, não tem como, mas é uma nova opção, um novo jeito de dar aulas personalizadas, de orientação, né? Então, acho que tem muito para crescer, né? A literatura já mostra muito os benefícios da atividade de orientação online. Já as evidências não são novas, né? São bem antigas até. Já sim, tem bastante coisa que, pô, você treinar em casa com orientação, né? Claro, a gente não dispensa isso, mas traz muitos benefícios na saúde, aí na parte estética, na saúde mental. Isso aí está cansado, já é vencido isso, com certeza. Né? O que é o desafio é realmente esse novo cenário aí, né? na verdade, a gente tem vantagem nos dois tipos de atendimento, no caso, né, Sim, Fábio? A gente tem vantagem ali no atendimento presencial, a gente consegue tocar no aluno, a gente uhum, consegue estar presente, né? sim, Mais do que no online, né? Por isso que é presencial. Mas no online tem uma coisa bem interessante que eu estou percebendo com os meus alunos, que eles estão me ouvindo mais, eles estão prestando mais atenção. E olha isso está só. sendo muito bacana, porque eu estou fazendo as aulas online com eles e eles precisam ouvir e entender o que eu estou querendo passar naquele movimento, além de me visualizar fazendo, porque eu demonstro e depois eles fazem. E esse processo de entendimento para ir fazer a execução é completamente diferente do presencial para o online. E para o online eles se obrigam a compreender para fazer. Lá no Sim, sim. presencial, beleza. Estão lá, estão fazendo, beleza, e começam a conversar contigo durante o exercício. No online não dá, porque eu Ah, preciso estar falando e eles precisam estar compreendendo, uhum, entende? Então isso é muito legal, assim, isso é muito legal. Quem não fez uhum, aula online ainda com um personal e tal, uhum. eu super indico só para ter essa noção, sabe? Desse Eu acho que entendimento bem de importante. É bem importante esse tanto para o aluno quanto para o professor, sabe? A gente ter essa experiência e saber enxergar os prós e contras. Acho que a gente vai exato. valorizar tanto mais o presencial quanto mais também o online, que é uma nova possibilidade, sabe? Para muita gente, né? Exatamente. Ô, Fábio, é só para dizer que não cai a qualidade, né? Não cai a qualidade do atendimento. Não cai. Sem dúvida. Fábio, deixa eu te falar mais uma coisinha antes da gente encerrar aqui, tá? A Uhum. gente ficou bastante no assunto ali da questão da intensidade, né? Porque aumenta a ventilação, né? Aumenta a demanda de oxigênio, tal, enfim. E aí a gente falou muito dessa questão da intensidade. Fábio, tua opinião, tá? Obviamente que a tua opinião tá extremamente embasada em estudos, né? Porque tu não é de opinião. Pouco. Não, tu não é, não. Mas assim, ó, me fala um pouquinho, tá? Agora, o que que você acha? Questão de imunidade. Agora é a hora de pesar nos treinos, de colocar intensidade nos treinos, Fábio. O que que você me diz sobre isso? Sim. Sem dúvida não é o melhor momento, né? Não é o melhor momento, assim. A não ser que o indivíduo seja muito bem condicionado, ele já vinha fazendo isso, né? Mas não é a maioria dos casos, né? Eu acredito que a maioria dos casos das pessoas que estão fazendo exercício ou que se interessam por começar a fazer exercício, né, é manter uma intensidade baixa, moderada, né? A gente falando um pouquinho sobre a questão imune, o exercício aumenta a nossa capacidade de imunidade, né? Imunológica. Então, sem dúvida, esse momento que a gente pensa em atividade física, a gente tem que pensar no sistema imune, nos benefícios da atividade sobre o sistema imune e na saúde mental,
né? A parte estética, eu acho que deve ser deixada um pouquinho de lado, né? A Carlinha tem várias pesquisas que mostram os motivos que as pessoas fazem exercício, né? Além da saúde, tem muita parte estética, né? Emagrecimento, hipertrofia, enfim. Eu acredito, assim, a minha opinião é que isso deve ser deixado um pouquinho de lado agora, né? Poxa, a gente vai fazer exercício, vai pensar no nosso sistema imune, nos proteger das doenças já crônicas a longo prazo, mas também do risco de infecção do momento, assim, né? Então, a intensidade, para mim, é moderada, assim, com certeza. E até, já complementando, na verdade, se você realiza um treino muito intenso nesse momento, você até aumenta, né, a tua Sim. possibilidade de Uhum. ter um vírus, né? De pegar um vírus, porque você diminui a tua imunidade por 72 horas, né? A gente tem a compensação ali, a imunossupressão, né? Enfim, aí passando mais para um lado mais fisiológico da coisa, mas realmente, pessoal, agora não é o momento de fazer exercícios intensos. Quer começar o exercício nesse momento, né, Fábio? Se estiver errada, me corrija, por favor. Quer começar o exercício agora? Fale com alguém antes de iniciar. Essa pessoa vai conseguir te direcionar, te dizer o que você pode fazer. Agora não é o momento de ir lá para o Instagram, seguir a blogueira malhada que está passando um monte de treino de HIIT, né, Fábio? Tem uma É famoso. galera e HIIT é o momento do negócio. Quem já treinava, que tem uma boa percepção corporal e tal, ok. Se mantenha Uhum, mantém ativo. a rotina. Se mantém ativo, ok. Não treinava e tá chovendo informação que o exercício é bom para a imunidade. Então, além do chá de gengibre, própolis e mel, vou fazer exercício. Aí vai lá e liga o blog da louca lá, que uhul! E aí passa o hit, minha querida, ó, 2 dias depois, no máximo, você tá com o coronavírus. E olha que no começo da pandemia eu me lembro de a gente, né, se preocupar com as pessoas com que queriam começar o exercício. Talvez a gente falasse que realmente, poxa, não é o melhor momento de começar. A gente não sabia quanto tempo vai durar, não, quanto tempo ia durar e nem quanto tempo vai durar ainda. Então, quer começar o exercício? Já demorou, né? Na verdade, pô, começa o exercício, não tem problema. E aí, poxa, como é que você vai saber essa intensidade? É um profissional de educação física, não tem jeito. Vai conversar com alguém capacitado, vai atrás de uma indicação, né? Um profissional que consiga realmente te ajudar nisso. Né? Na verdade, o que as pessoas não entendem, né, Fábio, é que o nosso trabalho, ele envolve uma anamnese inicial, uma avaliação do teu quadro para saber o que você vai fazer. Um exercício, ele não está na sequência do outro por acaso, né? Existe uma intensidade ao redor do teu treino, um volume de treino ideal para você. Sim, sim, tem toda uma lógica, na verdade, né? Aquilo ali tem toda uma lógica. Então, bem importante, o profissional de educação física ele vai poder te avaliar, né? Te acompanhar, orientar e reavaliar. Né? Isso pode ser feito de forma online também. Né? A gente realmente consegue fazer isso sem prejuízos. Assim. Isso é bem importante ficar claro, assim, sem prejuízos. Mas a conversa inicial tem que ter, né, Fábio? Tem, com É a certeza. conversa inicial. São os vídeos demonstrativos e o teu feedback mostrando como é que você fez o exercício, se você não consegue dar uma aula online, né? Então, precisa, tá, galera? Então, fica o alerta aí. Então, o que a gente tira aqui agora, Fábio, de todo o nosso papo? Vamos dar um resumão para a galera. Exercício é super importante, né, Fábio? Vamos se manter ativo. A gente não sabe quanto tempo vai durar. O que mais, Fábio? Se a gente for bem pragmático, a gente consegue, poxa, falar da parte imunológica, a gente está se protegendo agora, a gente está se protegendo da nossa saúde a médio e longo prazo. A gente está trabalhando, melhorando a nossa saúde mental durante a pandemia também, né? De certo modo, aqueles momentos do exercício e pós-exercício nos trazem bem-estar psicológico que é único, né? Vai
pensou em fazer exercício, já é ativo, vai sair de casa fazer, tem que tomar certos cuidados, né? A gente tem esse embasamento aí em relação à higiene, em relação ao ambiente, e aí os sintomas e, enfim, e o distanciamento social. Então, basicamente, a gente conseguiu trocar uma ideia bem boa a respeito disso, né? E a necessidade de se manter ativo e criar esse hábito aí, né? Que seja prazeroso. Seja uma atividade que você goste, que você vá manter sem sacrifício, sem peso, sem fatores muito extrínsecos, né? Eu acho que é bem por aí. Show, Fábio! Nossa, ó, gratidão por você ter aceito o meu convite. Eu Eu acho que que o pessoal agradeço. de casa aí vai amar o nosso papo. Acho que vai ser bem bacana, o pessoal vai curtir. Show, muito bom. E Obrigadão, Carlinhos. Show. obrigada a você, ó, de coração, viu? Adorei. Beleza. Beijo, beijo Então, e fiquem em beijão. casa, Valeu. treinando. Beijo! Tchau, pessoal! Valeu, galera. Até.